Gravando? Yes! Perfeito! Seja bem-vindo a mais uma aula de cálculo 1. Pessoal, estamos na primeira aula ainda, né? Na primeira aula da P3. Então, eu coloquei aqui pra gente, olha só, introdução ao cálculo e limites. Na verdade, é exatamente o conteúdo da aula de vocês, né? Da aula 1 de vocês. Mas o que seria assim? Por que colocar no título de exercícios introdução ao cálculo? Porque eu queria conversar um pouquinho sobre como vocês vão estudar, tá? Tem que fazer muito exercício, tudo bem? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Tem que estudar a teoria, olha para as aulas de exercícios. Pessoal, na hora de estudar cálculo, é muito importante que você estude cálculo com lápis e caneta na mão, tá bom? É importante que você vá tomando nota das coisas que a gente vai trocando ideia. E agora já estamos, né? Já somos adultinhos. E conforme vai avançando a matéria, isso aqui é matéria nova para todo mundo. Tá? Então, no primeiro conjunto, nós estávamos conversando sobre um pouquinho sobre lógica, um pouquinho sobre teoria de conjuntos, depois um pouquinho sobre funções, definição de funções. Então, alguns de vocês tiveram isso no colégio, alguns de vocês não tiveram. Se teve, lembra, se não teve, aprende. Fica nisso. Agora é matéria nova para todo mundo. Tá? Matéria nova para todo mundo. Claro que nós estávamos olhando para a matéria do ensino médio com um viés mais adulto. Tá? Então pegamos função, ó, definição certinha de função. Né? Pegamos conjunto, lógica, como é que se define lá, tem os modos, né, da lógica, os modos de inferência, silogismo, você tem modos ponens, o Tolen dos Tollens, né? Então, olhamos para essas matérias, só que com um olhar um pouco mais adulto. Né? Depois vimos funções exponenciais, injetoras, sobrejetoras, entupir vocês aí de exercício para vocês trabalharem, e vocês vão ver que tudo que vocês trabalharam lá vai ser útil aqui, tá? Então, a partir do momento que vai tendo os exercícios, vai acompanhando no livro. Para vocês saberem, nós estamos no capítulo 3, tá? Então, vamos abrir o Guidorize no capítulo 3. Perfeito? É, Na aula de hoje, eu ainda não vou trabalhar os exercícios do capítulo 1, então da 3.1, mas em seguida nós vamos trabalhar o que está na 3.1, logo logo. Então já vai acompanhando. Hoje eu vou brincar com as funções que nós trabalhamos na aula 1. Perfeito? Então vamos lá. Estão introduzidos ao cálculo? Maravilha. Então venham comigo. Cabecinha? Yes! Então, para vocês lembrarem, olha só, aula 1, né? Vamos dar uma passada no que é de importante na aula 1. Então, aula 1 eu deixei para vocês dois problemas para vocês pensarem. Aqui, né? O problema do corredor. Vou batizado com problema do corredor ofegante. O problema do corredor asmático, né? Cada vez corre menos, tá? E depois o problema do supercomputador. Vamos deixar esses problemas para depois. Então ele vai aparecer lá no final, acho que da aula 6. Acho que é a aula 6 que vamos trabalhar esses tipos de problema. Tá? Então eu vou deixar ele aberto para vocês irem pensando, e enquanto nós vamos criando teoria. Agora, o que importa para a aula de exercícios de hoje? Olha só, eu preciso que vocês tenham em mente essa função. Tá? Essa função é uma das funções mais importantes, ela é muito simples, mas é uma das mais importantes desse curso. Tá? Porque aqui você consegue visualizar diversas situações do cálculo. Então, quando você joga o x para infinito, a função ela fica cada vez menor, ela vai para zero. Claro, você divide 1 por um número muito grande, tá? Vai na tua calculadora, divide 1 por 2, depois 1 por 10, fica menor, 1 por 100, fica menorzinho, 1 por 1000, fica menorzinho. E como seria se você jogasse o x para infinito? Para onde que vai? Vai para zero. Tá? Então ele caminha para zero. Tudo bem? Quando você joga para o menos infinito, ele vai para zero também, só que atacando o zero por baixo. Tá? Ele está indo por baixo aqui. Tá? E ao redor do zero, né? Se eu colocar x igual a zero. X igual a zero, nós vimos que não dá para definir. Por quê? Indo para o zero por um caminho, você acaba rumando para um outro lugar. Ó. Caminhando para o zero pela direita, você vai para infinito. Caminhando para o zero pela esquerda, você vem para menos infinito. Perfeito? Ótimo. Tá, então, tudo isso que nós dissemos, né? Ó, dizemos que se x vai para infinito, então f de x vai para zero. Tá?
E comentamos que é por este motivo que a gente não define divisão por zero. Tá? Então, né, o pessoal fala que é o primeiro mandamento da matemática, né? Não dividirás por zero. Tá? Por causa disso, porque dá uma indeterminação. Tá? O nome correto é indeterminação. Perfeito? Ótimo. Conversamos também sobre a notação de limite, né? Então, primeira vez que apareceu o símbolo de limites, né? Então, quando eu quero jogar um número, eu quero saber o comportamento da função quando o x fica próximo desse número. Você usa o termo limite, tá? Então, o limite da f de x, quando x vai para zero, né? Vai para zero pela direita, que é o maisinho, o mais aqui em cima do zero, significa que ele está abordando o número pela direita. Então, ele vai para infinito. Quando você vai para zero pela esquerda, ele vai para menos infinito. Perfeito? Então, essas duas coisas, ó, tá vendo que está em azul, que está em vermelho? Significa o mesmo. Se x vai para zero pela direita, então f de x vai para infinito. Ou você escreve assim, ou você escreve assim. Tá? É lógico que esse símbolo aqui, o que está em vermelho, é o que a gente usa para fazer conta. Tudo bem? Mas às vezes a gente quer introduzir alguma coisa durante o texto. Dizer isso é equivalente a dizer isso. Perfeito? Vamos prosseguir. Tá? Depois, brincamos com essa função 1 sobre x quadrado. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Também, para zero pela direita vai para infinito, para zero pela esquerda vai para infinito também. Tá? Ótimo. E olha para essa função aqui. Tá? Lembra da função 1 sobre x menos 2 mais 1 que nós trabalhamos? Né? O que acontece? De onde a gente obtém essa função? Ela é uma translação, tá? Tanto vertical quanto horizontal, da função 1 sobre x. Perfeito? Então vamos brincar um pouquinho com isso hoje. Tá? Então, ó, vamos pegar um outro exemplo. Gente, olha que divertido. Ó, tô dando aula, o que aparece? Vem uma mosca voar na minha cara. Que demais. Tava tranquilo até agora. Vamos lá. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um outro exemplo, bem parecido. Exemplo. Limite de... Não, vamos... Em vez de colocar limite, vou colocar só a função primeiro, depois a gente calcula o limite. Tá? Então, limite... Oh, eu tô viciado, hein? Parece Chaves isso, né? F de x igual a 1 sobre x menos 5 mais 2. O que acontece com essa função? Como é que vai ficar o gráfico dela? Vamos pensar no gráfico dela. Como que a gente obtém a função? Tá? Pensemos em como obter o gráfico de f. E depois a gente explora o conceito de limite. Então, o gráfico dessa função fica assim. Né? Primeiro, pensa na 1 sobre x, ó, tem uma divisão, é 1 sobre alguma coisa. Tá? É 1 sobre x aqui. Tá? Então, o gráfico da 1 sobre x é isso aqui. Ó. 1 sobre x, né, tem esse gráfico. Então, vamos começar pensando nele. Ah, professor, eu não lembrava do gráfico da 1 sobre x. Acabei de falar, é um dos mais importantes do cálculo 1. Tá? Então, o gráfico da 1 sobre x tem que estar afiado. Do mesmo jeito que vocês sabem da parábola, tem que saber de 1 sobre x e 1 sobre x quadrado. Perfeito? Gente, estão brincando com o implot? O implot tem que ser baixado por vocês se vocês brincarem com o gráfico, tá? Vamos lá. Então, 1 sobre x, depois... Putz, professor, mas não é 1 sobre x, né? É 1 sobre x menos 5. O que eu fiz? Eu troquei x por x menos 5. Então, ó, vamos chamar isso aqui de g. G de x é isso, tá? Como é que seria h de x? Vou chamar uma outra função h de x. H de x é 1 sobre x menos 5. Tá? Eu estou construindo a f. Já já eu chego na f, tá? Mas você concorda que h de x é igual a g de x
Só que em vez de usar x, eu uso x menos 5. Então, o que eu fiz daqui para cá? Lembra que acontece quando a gente soma ou subtrai dentro? Lembra que é o contrário, né? Tá? Então, se eu subtrair, a função vai para frente. Tá? Portanto, o gráfico da g está aqui, ó. Tá? Eu vou pegar 1 sobre x, só que ela não vai trincar no 0, ela vai trincar agora no 5. Tá aqui o 5. Tá? Então, ela vai fazer assim, ó. Eu vou apagar esse traço daqui, o traço daqui, vou colocar em vermelho. Tá? Aqui, ela trinca no 0. Então, divisão por 0, trinca no 0. Divisão por x menos 5, né, vai trincar no 5. Aqui, ó. Tá? É o mesmo gráfico do anterior, só que ela andou para frente, ó. Tá? Então, isso aqui é uma translação horizontal. E agora, como é que faz para montar G? É só somar 2. Ah, como é que faz para montar F? É só somar 2, né? Então, F de x. Aqui. F de x igual a, H mais 2. Ó, esse é o gráfico da H de x. Tá? Para conseguir montar F, é H de x mais 2, que é 1 sobre x menos 5 mais 2. Ou seja, é só pegar H aí, eu somei fora, né? Então, sobe 2 unidades. Portanto, o gráfico da F é esse gráfico aqui, ó. Tá? Vai ser exatamente esse, só que 2 mais alto. Então, ele vai estar aqui no 2, aqui no 5. Ele vai fazer isso, ó. Tá? Esse é o gráfico da f de x. Perfeito? Agora, que pergunta que eu te faria? Eu te faria o seguinte, antes de colocar esse gráfico, eu te faria a seguinte pergunta. Tá? Pergunta. Encontre limite de f de x com x indo para infinito, depois f de x com x indo para 5 pela esquerda e limite de f de x com x indo para menos infinito. Esses três estão ótimos já. Tá? Então, eu vou pensar nessa, ó. Foco na f de x. Tá? Foco aqui. Tá bom? Ó, tô brincando com a f. Tá? Então, vamos olhar pro gráfico, hein? Limite da f, aqui, né? Limite da f, quando x vai para infinito. Onde que ela vai? Vai pro 2, ó. Tá na linha do 2. Tá vendo? Isso aqui dá a resposta 2. Tá. Beleza, agora, limite da f de x quando x vai para 5. Tá aqui o 5, né? Ele está indo para 5 só que pela esquerda. Então, estou caminhando para o 5, ó, o x está indo para 5. Para onde que está indo a imagem? Ó, a imagem está indo para menos infinito. Perfeito? E quando x vai para menos infinito? Também vai para 2, só que por baixo. Vai para 2, só que por baixo. Perfeito? Maravilha. Vamos lá. Prossigamos. Prossigamos. Outro exemplo.
Aqui, ó. Eu tava escrevendo olhando pra tablet, né? Não tem tela nenhuma aqui, eu tenho que escrever olhando pra tela. Exemplo 2. Vamos pegar seja f de x igual a 1 sobre... Ó, já vai vir encrenca, né? O cara já colocou grande. Já vai vir encrenca. 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Ixi, agora ferrou, né? Agora tá complicado. Mas olha só. Tá? Então, o que acontece com o gráfico dela? Vou colocar assim, esboce A. Esboce o gráfico. 2b. Calcule limite da f de x quando x vai para 1. Tá? 1 pela direita e limite da f de x quando x vai para 1 pela esquerda. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Pessoal, como é que é o gráfico dessa função? 1 sobre x² menos 2x mais 1. Puxa, olha só. Sabemos que conjunto 1, sabemos que x² menos 2x mais 1 é a fatoração, né? É a expansão de x menos 1, parênteses, ao quadrado. Tá? Então, eu vou usar isso no lugar da f. Né? Ou seja, f de x é a mesma coisa que 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Puxa, essa função está parecida com qual que a gente viu? Com 1 sobre x ou com 1 sobre x²? É claro que é parecida com 1 sobre x². Porque aqui eu vou fazer uma translação da 1 sobre x². Vou fazer uma translação para a direita da 1 sobre x². Então vai ficar assim, ó. Seja g de x, vou dar um outro nome para a função. Professor, precisa ser sempre g? Não precisa. Ah, se não for g tem que ser h. Não, não precisa. Pode ser r de Rafael, por exemplo. Tá? Você coloca o nome que você quiser na função. Agora, é comum trabalhar com função f, função g, função h. Tá? Imagina a gente, no meio da conversa, tá errado eu começar a conversar em inglês com vocês agora? Foi estranho, né? Eu tô falando a mesma coisa, só que em outra língua. Tá? Então, ou então, menos ainda, né? Se eu começar a usar um sotaque diferente com vocês, estou falando português normal, comecei a usar um sotaque diferente. Opa, ele está falando a mesma coisa, mas você vai notar que tem algo estranho. Tá? Então, a mesma coisa, se você começar a usar letras estranhas, vai estar correto, só que o leitor vai bater o olho e falar, uai, o que é isso? Será que é alguma coisa diferente? Até vai demorar um tempo ele pensar, não, ele tá dando, chamando de função R, porque o nome dele é Rafael. Tá? Então, quando a gente usa nome diferente para função, não está errado, mas na matemática nós usamos nome diferente quando tem algum motivo. Tá? Então, a gente usa p de x quando é polinômio, a gente usa r de x quando a gente está pensando na função resto de uma divisão. Tá? Se não, pode usar f, g, h. Agora, você está trabalhando com tanta função, começou a faltar a letra. F, G, H, função I, função J, função A. Tem hora que você faz tanta coisa que falta a letra. Tá? Então, não tem problema. Mas, o usual é escrever F, depois G, enfim. Tá? Então, ó, seja G igual a 1 sobre x². Tá? Como é que eu crio a F a partir da G? Então, f de x é a mesma coisa que g de, no lugar do x, vira x menos 1. Perfeito? Então, no lugar do x, fica x menos 1. Como que é o gráfico da 1 sobre x²? O gráfico da 1 sobre x² é esse gráfico aqui, ó.
Tá? Esse é o gráfico do 1 sobre x². E o que a gente fez com ela? Translação horizontal para a direita. Então, o que é uma translação horizontal? Ó, o carro do abacaxi, ó. Dá pra escutar? Acho que não. Passou rápido. Translação horizontal à direita, né? Subtrair 1, ele anda 1 para frente. Lembra que somar ou subtrair aqui dentro faz o contrário, tá? Portanto, o gráfico da f vai ficar assim. Tá? Antes ele fazia esse... ia para infinito no 0, agora ele vai para infinito no 1. Aqui está a linha do 1. Então vai fazer assim o gráfico, ó. Tá certo? Esse é o gráfico da f. F de x. Perfeito, agora vamos responder o que nos foi perguntado. Então, B. Calcule limite da f quando x vai para 1 pela direita. Tá? Quando vai para 1 pela direita, vai para infinito. E 1 pela esquerda, vai para infinito também. Então, os dois são infinitos. Limite da f de x. Quando x vai para 1 pela direita, é infinito. E limite da f de x. Quando x vai para 1 pela esquerda, é infinito também. Tá bom? Então, moral da história. Você tem que olhar para a função, né, e ver se você reconhece alguma função conhecida. Tá? Se não, claro que nem todas as funções são assim. Tem funções do cálculo que não dão essa moleza toda pra gente. Tá? Mas como é que se estuda cálculo? Nós vamos estudando caso a caso. Tá? Então, ó, hoje estudamos esse tipo de caso. Depois, estudamos outro tipo de caso. E assim o teu leque de ferramentas vai aumentando. Perfeito? É mais ou menos o andar da carruagem no cálculo é mais ou menos o andar da carruagem quando você está estudando jiu-jitsu, por exemplo, né? Quando você está lá estudando as posições, estuda isso, depois estuda aquilo, depois estuda aquilo. Tá? E aí, eventualmente, você cai numa posição recentemente estudada. No cálculo é a mesma coisa. Você está trabalhando, trabalha isso, trabalha aquilo, de repente você tem um problema de física que você fala, puxa, esse problema é parecido com aquele do cálculo. Tá? E aí você tem as ferramentas corretas para resolver. Tudo bem? Ficamos por aqui hoje, né? A aula, fizemos aí 2 exercícios, até que foi bom, né? Trabalhar esses 2 exercícios aí para explicar direitinho para vocês, tá? Mas metade da aula eu conversei com vocês sobre estudo de cálculo. Gente, é muito sério, levem o estudo a sério, tá bom? Qualquer coisa, por favor, eu tô aqui para atender vocês. Manda mensagem para mim, tá bom? Forte abraço, nos vemos depois. Tchau, tchau, gente.